Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria nós estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje o tema é o relacionamento dos leigos com o magistério do Papa e o magistério em geral, claro, né? A gente só pegou esse viés assim de magistério do Papa porque ontem nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e é a ocasião que todos os anos a gente reza muito pelo Santo Padre o Papa e a gente também renova a nossa fé no ministério de Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, vamos lá. Vamos porque o assunto é longo, mas assim, vai ser muito proveitoso, né? E eu acho que essa aula vai ser fundamental para muitos de vocês. Deixa eu explicar então. Primeira coisa que a gente tem que entender, antes de entender o que é que você tem que fazer no relacionamento seu com o magistério da igreja, o magistério do Papa, você tem que primeiro entender o que é que o Papa é. O Papa é o sucessor de Pedro. Agora acontece o seguinte, você acha que sabe o que é um sucessor, mas vamos meditar sobre essa realidade. Por quê? Porque nós somos de um país, né, republicano. Então, assim, nós estamos há tantos anos numa república que a gente não entende mais o que é o sucessor. Por exemplo, dizer que o presidente Michel Temer é sucessor da presidente Dilma Rousseff, dá, né? Mas, e que Dilma Rousseff é sucessora do presidente Lula, dá para entender mais porque são o mesmo partido, mesma ideologia, mesmo projeto, mas dizer que Lula é sucessor do Fernando Henrique. Então, veja, é um negócio meio complicado esse negócio de sucessão no ambiente republicano. Mesma coisa uma empresa, né? Você tem uma empresa, sei lá, uma pessoa que sucede a outra no cargo, mas não é bem isso. Um sucessor, não é? É alguém que continua carregando uma mesma missão e que continua na mesma direção, não é? Então, dá para você dizer que o rei de Espanha, né, Felipe, é sucessor do pai dele, Juan Carlos, porque é diferente. Mas não dá para você dizer que o primeiro-ministro de Espanha é sucessor do primeiro-ministro que veio antes. Por que isso? Vamos fazer uma comparação para você entender. Por que aqui Dom Pedro II é sucessor de Dom Pedro I? Por que aqui Dom João VI é sucessor, sei lá, de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal? Por que tem essa linha sucessória? Uma comparação é a seguinte. Você imagina que nós estamos numa corrida, não é? Onde na corrida, um corredor tem que passar para o outro o bastão. Ok? Então, um corre, passa o bastão para o outro e o outro pega esse bastão. A palavra sucessor em latim vem de succedo. Cedo quer dizer movimento, quer dizer colocar-me em movimento, andar. Então, quer dizer o seguinte, o primeiro corredor diz, cedo, eu me ponho em movimento. Aí ele passa o bastão para o próximo corredor, aquele
subcedit. Ou seja, ele continua o movimento debaixo do movimento do outro. Ou seja, ele está continuando uma coisa. Ele é sucessor. Mas imagine que numa corrida, não é? Onde um corredor vai passando o bastão para o outro, no meio do caminho, um corredor decide jogar o bastão na lata do lixo e pegar uma abóbora. E sair correndo com a abóbora na mão. Esse corredor não é sucessor. Ele não está carregando para frente o que ele recebeu do outro, mas é evidente. Então, entendeu o que é suceder? Suceder quer dizer continuar uma coisa, uma missão. Então, o Papa é sucessor de Pedro. Ou seja, aquela fé apostólica de São Pedro, em que Jesus, no capítulo 16 de São Mateus, exultou de alegria e disse: "Ah, Pedro, como tu és feliz, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai do céu. Pedro, Pedro, tu és pedra." Ou seja, Simão, filho de Jonas, tu és pedra. Sobre esta pedra, ou seja, a pedra desta fé, edificarei a minha igreja. Então vai edificando a igreja vai edificando em cima do mesmo fundamento, da mesma fé. Mas vamos supor que alguém, Lutero, resolva dizer o seguinte: não gostei deste prédio. Ele compra um lote vizinho e começa a construir outro prédio. Com elementos roubados daquele prédio primeiro. Ele vai lá, pega uma pedra e começa a construir outro prédio, outra coisa, vai, constrói. Você vai dizer que Lutero é sucessor? Não é, ele está construindo outra coisa. Ele jogou fora o bastão e pegou uma abóbora. É outra coisa, gente. Então, é importante isso, por quê? Porque nós estamos constantemente, nós católicos, quando não temos uma boa formação catequética, não temos uma boa formação dogmática, uma boa formação do ensinamento da igreja, dos dogmas da igreja, a gente vê muitos católicos sendo levados pelo nariz, pelos meios de comunicação social. Isso aconteceu esses dias agora. Por exemplo, vocês sabem que o aborto tem uma luta para aprovar a descriminalização do aborto na Argentina, que é o país do Papa. Ele nasceu lá, cidadão argentino. Passou a lei na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, agora falta o Senado. Vamos rezar para que não passe no Senado. Mas o que acontece? Neste intermezzo, enquanto aprovou a Câmara dos Deputados, mas não aprovou ainda o Senado, o Papa Francisco fez algumas declarações a respeito do aborto. Numa entrevista, deixa eu dizer para vocês, era entrevista, não é um documento magisterial, Entrevista, magistério do Papa, não é qualquer suspiro que o Papa diz, Ou seja, o Papa abre a janela de manhã e diz, bom dia, e todo mundo, uma declaração pontifícia, uma declaração infalível. Não é assim. Tudo bem, esquece, ele deu entrevista. Só acontece que, por acaso, o exemplo que eu estou pegando aqui, embora não foi um ato magisterial, o Papa Francisco expressou um ensinamento que é do magistério perene da Igreja. Ele falou contra o aborto. E disse que o aborto é um crime. E é um crime contra inocentes, contra crianças inocentes. O Beautiful People, que no dia anterior aplaudia o Papa Francisco, já subiu nas tamancas e tudo quanto é feminista do planeta já começou a linchar o Papa Francisco
inclusive um artigo aqui do Brasil dizendo, no Brasil, no nosso jornal de grande circulação, dizendo que o Papa Francisco é muito mais perigoso do que o terrível Bento XVI. Por quê? Porque Bento XVI tinha roupa de medieval, jeito de medieval, atitude de medieval e ideias medievais. Já o Papa Francisco é muito mais perigoso, porque ele tem atitudes modernas, atitudes em sintonia com o século XXI, mas eis aí a perfídia, ideias medievais condenando o aborto. Então, a autora do artigo diz que a gente esperava que o Papa Francisco fosse trazer finalmente a Igreja Católica para o século XXI, para os tempos modernos, mas ele continua com as velhas ideias medievais. Ai. E pior, assim, uma pessoa que não é católica, uma pessoa que não entende nada de Igreja Católica, que é um jornalista, um colunista, um escritor, diga uma coisa dessas, tudo bem, é a ideologia da pessoa, é a ideia dela, sei lá se ela foi paga para dizer isso pelas fundações ou fazendo isso por sua própria responsabilidade, não sei, esquece, não vou entrar nesse assunto. Mas que católicos, que gente soi-disant católico. O cara vai à missa no domingo, se confessa, diz que é católico. Lê aquele artigo e não acha nada de estranho nisso. Porque não acha nada de estranho que alguém diga que um Papa pode trazer a Igreja para os tempos modernos, com ideias novas. Gente, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Bom Parto, pelo amor de Deus. Para com isso. O Papa, se ele é Papa, e é Papa, a única autoridade que ele tem é de ser sucessor. Ou seja, de pegar o bastão que partiu lá de Jesus Cristo e ele entregou para Pedro, e de Pedro entregou para Lino, e de Lino para Cleto, e de Cleto para Clemente, entendeu? E foi trazendo até chegarmos ao pontífice atualmente reinante. Ora, qual é a missão de um Papa? Continuar passando este bastão. O que é que o mundo moderno quer? Que o Papa traga a Igreja Católica para o mundo moderno, quer dizer o seguinte, que jogue o bastão no lixo e pegue uma abóbora. Entendeu? Ou para fazer uma analogia mais moderna, jogue o bastão no lixo e pegue um tablet, um celular, entendeu? Um negócio assim mais, um smartphone, uma coisa mais moderna. Porque esse negócio de bastão, transmitir bastão, uma coisa tão antiquada. Então vamos entender de uma vez por todas, então fazendo aqui, prestando a você um serviço para você, leigo católico. Se o Papa tem algum poder na vida, e ele tem, e nós cremos, e a festa de São Pedro é para professar a nossa fé, nesta missão, nessa função petrina dentro da igreja, é de transmitir a fé. Veja o que Jesus disse para São Pedro. Só para vocês entenderem que quando a gente diz que o Papa é infalível, não quer dizer que ele é impecável e nem quer dizer que todas as manifestações dele sejam maravilhosas. Olha aqui São Pedro, primeiro Papa, apóstolo, capítulo 22 de São Lucas. Pedro dizendo assim, né? Que Jesus, eu vou dar a vida para você, eu vou até a morte, etc e tal. Jesus diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo.
Jesus está falando dos apóstolos. Peneirar vos, a vós, apóstolos que estáis aqui, ao redor desta mesa. Estamos na última ceia. Eu, porém, orei por ti. São Thomas More, que escreveu um tratado meditando sobre a paixão de Jesus e a agonia de Jesus no Getsêmani, chamado De Tristitia Christi, né? The Sadness of Christ, mas ele escreveu em latim, que é mais conhecido pela tradução inglesa, mas tudo bem. Ele diz assim, que Pedro traiu Jesus, com Jesus rezando por ele. Imagina se Jesus não tivesse rezado, né? Se Jesus não tivesse rezado, ia ter sido uma tragédia, um negócio absurdo. Se com Jesus rezando, o cara já enfiou o pé na jaca, imagina se Jesus não tivesse rezado por São Pedro. Então, assim, saber que Jesus rezou por São Pedro, mesmo São Pedro negando ele 3 vezes, sabendo, Jesus sabia, isso aqui antes da negação. A negação de Pedro, né, acontece depois, no final, assim, eu estou no versículo 31, a negação de Pedro é a partir do versículo 54, do capítulo 22. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas não consola a gente saber que Jesus rezou por nós, mesmo sabendo que nós íamos traí-lo. Isso se aplica à igreja inteira, se aplica a mim. Pensar, Jesus, eu orei por ti. Mas é claro que em primeiríssimo lugar isso se aplica a Pedro e aos seus sucessores. Então, nós aí no dia do Papa, dia de São Pedro, solenidade de São Pedro e São Paulo, rezamos pelo Papa. E continuaremos rezando como rezamos por todos os pontífices, né? Todo bom católico reza pelo Papa. Embora, assim, historicamente falando, a gente tem papas que são fantásticos. Você vê, por exemplo, né? Pega a lista dos papas. Você pega São Pedro, São Lino, São Cleto, São Clemente. Aí vem os outros São. Todos são santos canonizados. De repente, Libério. Ué, o que aconteceu? Não era tudo santo? De repente, o Libério não é... Por que você não é santo, Libério? Porque Libério andou falando heresia e assinando heresia. Era a época do arianismo. Ele não somente assinou as atas de um pseudo-concílio herético para contentar o pessoal da torcida da época, né? Como excomungou Santo Atanásio, que estava defendendo a verdadeira fé. Ou seja, o Papa estava jogando no time errado. Mas, padre, o Papa não é infalível? Sim, quando ele vai fazer um ato magisterial infalível, ele é infalível. O que acontece é o seguinte, que historicamente falando, aqui o caso de Libério, não é? No fundo, foram 2 coisas. Ignorância por parte de Libério, não é? E existem documentos que mostram o quanto ele, no fundo tinha uma formação teológica muito limitada e, no fundo, ele não entendia qual era a controvérsia, com boas pitadas de covardia e malícia, não é? E, no entanto, o homem era Papa. E Papa válido. E ninguém discute que Libério era Papa. Acontece o seguinte. Mas ele era herege? A maior parte dos historiadores diz que não. O que ele era ignorante. O que ele não era virtuoso. Mas herege não.
Porque se fosse herege, teria decaído imediatamente. Porque o Papa, se o Papa é herege, e herege contumaz, ou seja, se a Igreja, com o Colégio dos Cardeais, etc., pede para o Papa professar a fé e o Papa continua professando uma fé herética, não é? É evidente que ele decai, ele deixa de ser Papa. Não é? O Papa herege é Papa deposto, é Papa que não é mais Papa. Mas enfim, a Igreja então, olhando para a história lá atrás, ela teve papas fantásticos, mas teve também um libério. Mas vamos deixar de rezar pelo Papa? Não, nunca. Então vejam, mas o importante é entender que o poder do Papa é um poder sucessório. Então vamos fazer agora mais uma comparação para você entender melhor ainda. Vamos lá. Imagine só, Jesus deixou um caminho. Vamos supor que a fé católica, o nosso credo é um caminho, o caminho para o céu. Então o caminho está aqui. Só que esse caminho é asfaltado, tudo direitinho, etc. Só que é um caminho com muitas curvas e nós vamos ter que caminhar na escuridão da fé, na penumbra, num lusco-fusco muito difícil de enxergar. Sabe, naquele momento em que já está escuro o suficiente e você já não enxerga bem o caminho. Então, ao longo da história da Igreja, vai acontecendo que algumas pessoas vão duvidando do caminho. Então, a visão do Papa, a missão do Papa é o quê? Aqui que vem o versículo que eu não li. Eu rezei por ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. A empregada de Caifás. Tu és Galileu, eu te conheço, o seu sotaque, olha aí, você é um deles. Não conheço este homem. Opa, uma declaração pontifícia, anota aí. Declaração infalível do Papa. Não conheço. Claro que não, né? É claro que não. Então, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então, o que é que acontece? Converter quer dizer voltar para o caminho. Então, o que é que nós temos? Vamos voltar à nossa comparação. Ao longo da história, muitas pessoas duvidam do caminho. Aqui tem uma curva, está escuro. O que é que faz? Um Papa, ou para um concílio ecumênico, né? Para colocar o magistério inteiro, não só o magistério do Papa, mas também o magistério da Igreja, o colégio dos bispos, que é compreendido sempre com a cabeça, que é o Papa. Um dia as pessoas começam a duvidar do caminho e a Igreja começa a ver que tem uma curva ali e que tem um bando de gente caindo no abismo. O que é que o concílio faz? O que é que o Papa faz? O Papa põe uma sinalização, reduz a velocidade, curva à frente, não ultrapasse, põe um guardrail e depois lá põe uns olhos de gato lá para você enxergar no escuro e ver. E aí, isso é o quê? Isso chama-se definição dogmática, infalível, de um Papa, no caso aqui que nós estamos estudando hoje, ou de um concílio. Não é porque, assim, eu estou falando do magistério do Papa por causa da ocasião, mas isso vale para o magistério dos concílios ecumênicos, do Colégio dos Bispos, que é sempre junto com o Papa. Então, o que acontece? Eu pergunto, o Papa, ao definir um dogma de fé,
O que ele fez? Ele inventou o caminho? Não, o caminho já estava lá, deixado por Jesus. O caminho. Só que acontece o seguinte: devido à penumbra da fé, às seduções do maligno, às fraquezas humanas, tem pessoas que começam a se desviar do caminho e se perder e cair no abismo, pum, 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 um atrás do outro. Então existe uma caridade suprema do magistério da igreja. O magistério da igreja disse: gente, pelo amor de Deus, nós queremos ir para o céu, vocês parem de sair do caminho. Ali é uma curva, volta para o caminho de Cristo. Então, veja, é evidente que no início da história da igreja, gente, pelo amor de Deus, tá? Só para entender aqui, porque depois tem gente que eu estou fazendo uma metáfora, estou fazendo aqui uma comparação. A comparação vale quanto pesa. As minhas comparações são sempre meio, assim, meio bobocas, mas é pedagogia, para você entender. Então, é evidente que no início do caminho da igreja, há 2000 anos atrás, a fé da igreja sempre foi a mesma, a fé da igreja era sólida e é sólida e sempre será. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não havia definições dogmáticas. Por quê? Porque caminhando ao longo da história foi que as coisas começaram a acontecer, as heresias começaram a surgir, as dúvidas começaram a existir e a igreja foi definindo e sinalizando o caminho. Existem coisas que, por exemplo, a igreja não precisa sinalizar, porque todo verdadeiro fiel sabe disso. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Alguém duvida disso? Mas ressuscitou de verdade. Surrexit Dominus vere. O Senhor apareceu ressuscitou verdadeiramente. Taparuit Simone, e apareceu a Simão. Então, assim, alguém duvida da fé da Igreja Católica, que nós cremos de verdade, não de mentirinha, de verdade que Jesus ressuscitou, que Jesus é Deus feito homem, que morreu na cruz e morreu verdadeiramente enquanto homem, como Deus, Deus não morre, mas enquanto homem morreu, ressuscitou e a sua humanidade glorificada, ressuscitada, glorificada, recebeu o senhorio do céu e da terra. Esta pessoa divina que tem uma humanidade, unido à nossa humanidade, por união hipostática, maravilhosa e extraordinária. Alguém duvida que Jesus ressuscitou? Não. Precisa de um concílio ecumênico para dizer que Jesus ressuscitou? Não. Precisa de um papa declarar que Jesus ressuscitou? Não. Todo católico crê nisso. E se uma pessoa diz um negócio desse, a luzinha vermelha de alarme já começa a tocar e todo mundo diz herege, herege, herege. Não é evidente? É evidente. Então, é uma parte da estrada, na minha metáfora aqui, é uma parte da estrada que não precisa ser sinalizada. Mas, ao mesmo tempo, tem partes da estrada onde, historicamente, houve momentos de controvérsia em que hereges, sedutores estavam levando a igreja para um mau caminho e os papas e os concílios foram fazendo as balizas da estrada para nos ajudar a percorrer o caminho. Gente, uma vez que a estrada foi balizada, se vier um herege, vamos supor, tem a placa aqui, curva, aí o herege vai lá e tira a placa. Mudou a estrada? Não. Então, assim, veja, cada geração que passa da igreja, não é? Foi passando as gerações e o caminho foi ficando mais claro, porque nós temos o serviço maravilhoso dos concílios e dos papas. O que aconteceu, porém, foi que nós estamos vivendo uma perturbação recente
de 60 anos para cá, que veio porque muita gente, de má fé ou de boa fé, eu não vou julgar as pessoas, mas muita gente veio com a conversa de que não é que agora nós estamos na igreja pós-conciliar. E após o Vaticano II as coisas não são mais bem assim, como se tivesse mudado a fé. Não muda a fé, gente. Entende? O bastão não vira abóbora, não é possível isso. Tanto que eu me lembro, eu estava em Roma em 91, quando foi publicado o Catecismo da Igreja Católica. E, inclusive, era diácono na época, prestei serviços para a Santa Sé com relação ao catecismo, isso, aquilo, participei bem próximo do processo, mas eu me lembro com clareza das pessoas depois agradecendo o Papa João Paulo II, agradecendo o Cardeal Ratzinger. Graças a Deus, agora nós temos um catecismo que confirma que aquilo que a gente cria antes continua sendo o que a gente crê e não tem mais essa loucura desse bando de charlatão, de lobo voraz, de gente enganadora, dizendo agora não vale mais, agora é outra coisa. Está lá o catecismo. O catecismo é pós-conciliar. O catecismo é pós-conciliar. Sai dessa, nego. Entende? Não tem esse negócio de fé pré-conciliar e fé pós-conciliar. Não tem a mudança do bastão em abóbora. É a mesma fé de Cristo. Obrigado, São João Paulo II. Deus lhe pague por este serviço. Então, qual é o serviço do Papa? Está escrito aqui. Veja, atenção, nota de rodapé para os fiscais aí da ortodoxia de plantão. Eu não estou falando do ministério petrino como um todo, problema de jurisdição, etc, essas coisas. Eu estou falando do magistério, ou seja, o ensinamento da fé. É só esse aspecto que eu estou tratando nesse programa, tá? Fecha parênteses, voltemos ao texto. Qual é a missão magisterial do Papa? Confirma teus irmãos. A missão do Papa é confirmar o caminho que já existe. Graças a Deus, existem, né, pelo menos 266 sucessores de São Pedro. Outra nota de rodapé. Desculpa. No fundo, é muito difícil fazer uma lista de quantos sucessores de São Pedro tem. Por quê? Porque no meio do caminho teve antipapas, papas eleitos invalidamente, então tem várias listas. Entende? Ele tem períodos da história em que não era muito claro quem era o Papa, se o Papa era aquele, se o Papa era aquele outro. Isso aconteceu na igreja. Sobrevivemos. Né? Então assim, a contagem são 266, outros dizem 268, tanto que o anuário pontifício, ele já não traz mais o número dos papas, porque as contagens dependem um pouco dos historiadores, da avaliação histórica, etc., porque houve períodos nebulosos da vida da igreja. Fecha parênteses. Então, confirma a fé dos irmãos. Gente, se já teve 266, onde vários desses 266 participaram e aprovaram concílios ecumênicos, ou fizeram declarações ex cátedra, etc. E a estrada já foi bastante mapeada.
e bastante sinalizada, não é? Ou seja, já houve. Então, o que é que um Papa reinante vai fazer? Ele tem um poder, que é confirmar a fé dos irmãos. Aquilo que já está confirmado ao longo dos séculos não vai mudar. Não vai mudar, não pode mudar, não existe essa mudança. Então, este é o magistério papal. Esse é o magistério também episcopal. Vamos então agora à conclusão. Explicado qual é a função do Papa, do magistério pontifício, e olha que eu não falei dessa coisa de só ex-cátedra ou não. Estou falando do magistério enquanto tal. O magistério do Papa, também nas encíclicas, né? Também as encíclicas são balizas que foram se repetindo ao longo dos séculos. Um Papa ensina, o outro reforça, o outro constrói sempre em cima da mesma coisa, em cima da mesma construção, não no terreno baldio ao lado, roubando material do edifício. Ó Lutero. Então, as coisas para nós católicos, nós já temos esse serviço. Então, a primeira coisa, com relação ao magistério pontifício, o magistério do Papa, é nós católicos entendermos, pararmos com essa tolice dos meios de comunicação em geral e da sociedade que não entende de fé católica, essa tolice de tratar o Papa como se fosse uma espécie de presidente da República ou de primeiro-ministro. Caiu o governo, agora mudou o partido que governa, é outra coisa. Antes era bastão, agora é abóbora. Aí depois vira melancia, aí depois vira... Porque isso é típico da República, né? Ninguém é sucessor de ninguém quase, o negócio é bem absurdo. Ou seja, não tem uma continuidade, parece que a nação não tem identidade. A única coisa que o brasileiro se identifica parece que é um time de futebol, são os 11 jogadores atrás da bola. O negócio... Por quê? Porque você não tem um imperador, uma família, uma dinastia, né, para se identificar. Os republicanos varreram do mapa a história e é uma pena, mas esquece, isso aqui é só uma lamentação. Mas o que interessa é isso, vocês entenderem que nós temos uma mentalidade que o negócio é uma metamorfose ambulante, entendeu? Mudou o governo, muda tudo. Você recria o país do zero. A igreja não é assim. A igreja é uma sucessão. Existem sucessores. Succedo. Eu continuo o movimento do outro, eu pego o bastão e continuo. Isto é sucessão. Então, nós temos que parar com essa atitude tola, não é? De ficar procurando nos papas as diferenças. A atitude nossa com relação ao magistério pontifício é procurar as identidades e semelhanças. Essa é a atitude. Então procura o que é que um ensinou, a esse outro ensinou semelhante, esse outro ensinou igual. Olha, gente, que continuidade da fé, que beleza, esse é o caminho. Só que a gente tem essa atitude modista, para não dizer modernista, tá? Essa atitude modista de uma moda, a nova moda. Então, fico fazendo contraste. Bento XVI, sei lá, São João Paulo II usava sapato marrom. Aí Bento XVI usa sapato vermelho e o Papa Francisco usa sapato preto. Então, eu gosto mais de um do que de outro, como se fosse a moda. João Paulo II usava paramentos modernos. Bento XVI usava paramentos clássicos. E Francisco usa paramentos simples. Qual que eu gosto mais? Como se nós estivéssemos na Fashion Week. Entendeu?
Mas que tolice é essa? Que coisa de gente... Mas quando foi que você deixou de ser católico, meu filho? Num Papa, você não procura o que ele tem de diferente, você procura o que ele tem de semelhante e igual, porque ele é sucessor, é o bastão. Você não fica procurando, digamos assim, não, olha lá, o corredor anterior tinha um short azul com listra. Agora o sucessor dele tem um short azul sem listra. Você notou? São os tempos modernos. É o bastão que interessa, não o corredor. Os corredores passam. Os papas passam, a fé fica. Os corredores passam, o bastão fica. Então entenda, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, meu filho, que não é necessário, tem certas coisas, pessoal, não, vamos esperar que o Papa Francisco agora esclareça porque está tudo confuso. Mas confuso o quê? Confuso o quê? Qual é a parte, por exemplo, da indissolubilidade matrimonial que você não conhece? Qual é a parte da frase até que a morte os separe que você não entende? Precisa desenhar para você? Qual é a parte do Deus os fez homem e mulher os criou, e o homem deixará sua mãe, sua família, etc. tal, para se unir à mulher, etc. e tal. Então, quer dizer, não existe na doutrina católica casamento gay, me desculpe. Não existe na doutrina católica. E não vai mudar. Sim, na sociedade tem gente que é a favor disso, todo mundo é democracia, tudo bem, vamos lá. O que é democracia? Democracia é o seguinte, o poder de convencimento, você convence uns, convence outros, a gente vota. Tudo bem, etc e tal. Se fizerem essa história de casamento gay, se entrar na legislação, já existe a praxe, mas não existe a legislação, não é? Eu só posso lamentar e dizer que sou contra. Então, é a mesma coisa do aborto. Ou seja, o aborto é objetivamente um crime, é tirar a vida de um inocente. E não tem como mudar isso, e isso será a doutrina católica por todos os séculos dos séculos, até que nosso Senhor Jesus Cristo volte. Mas alguém tem alguma dúvida de que a doutrina da Igreja Católica é dizer que o aborto é um crime e um pecado gravíssimo? Mas alguém em sã consciência dentro da Igreja Católica ainda duvida disso? Não, eu estou esperando o Papa Francisco dizer se o aborto ainda é pecado. Mas você está esperando o quê? Essa atitude de leigos e misericórdia, será? Sacerdotes, bispos? Que atitude incompreensível. Atitude incompreensível. Nenhum Papa irá dizer que o aborto é lícito, é aceitável, é moral, é bom, é benfazejo. Não, todos os papas dirão que um aborto é um pecado, é um crime horrendo, porque é a morte do inocente. Então, meus irmãos, vejam, primeira coisa, claro, estamos aí, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, rezamos pelo Papa, professamos nossa fé no ministério petrino, mas nós temos que parar com esse malveso, com esta mania, não é? Mundana e modernista. A palavra moderno vem de modus, quer dizer, de moda. É uma moda hoje, outra moda amanhã, outra moda amanhã, outra moda amanhã. Isso é moderno. Nós vamos parar com isso.
Nos papas nós procuramos aquilo que é continuidade, e é aí que está o poder pontifício e é esta fé sobre a qual a Igreja é edificada, e as portas do inferno não prevalecerão. Se não está na moda, não importa. Se somos minoria, não importa. Mas, padre, o senhor é intolerante, o senhor vai querer fazer fogueira para queimar os hereges? Não, meu filho. Fé não é uma coisa pela qual se mata. Fé é uma coisa pela qual se morre. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E nesta fé, eu quero viver e morrer. Deus abençoe você. Viva a fé de São Pedro. Viva a fé dos sucessores do príncipe dos apóstolos. Viva a fé de Jesus Cristo, que nós recebemos dele. A fé da revelação de Jesus Cristo. É nesta fé que nós precisamos viver. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.